Um dia, enquanto eu ainda estava no Brasil e trabalhava na ABIN, eu cheguei em casa de um dia de trabalho com uma decisão tomada. Eu chamei a minha mulher e falei com ela que eu tinha decidido fazer o concurso público para a Polícia Federal. Depois de ouvir aquilo, ela pensou assim por alguns segundos e me respondeu: se você quer ser policial federal, eu te apoio. Mas eu quero que você saiba que todas as vezes que você sair por aquela porta para trabalhar, você vai levar com você a minha paz. E eu desisti de ser policial federal no Brasil. Logo depois que eu cheguei no Canadá, eu a chamei e tive mais ou menos a mesma conversa. Eu decidi aplicar para a polícia aqui em Ottawa. E ela pensou alguns segundos e falou: tudo bem, se você quer ser policial aqui no Canadá, acho que vai ser uma boa para você. Eu te apoio. Por que essa diferença de percepção tão grande da carreira policial no Brasil para a carreira policial no Canadá? Que mesmo a minha mulher, que havia acabado de chegar no país e que até aquele momento sabia muito pouco sobre a situação de segurança pública no Canadá, ela percebia. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, se você assistiu aos meus vídeos passados aqui na última linha, você reparou que eu iniciei aqueles vídeos homenageando policiais que morreram em serviço recentemente, tanto aqui no Canadá quanto no Brasil. E a verdade é que esses últimos 30 dias, 40 dias aqui no Canadá foram muito ruins para a segurança pública, porque nós perdemos 5 policiais que morreram em serviço num intervalo muito curto de tempo, o que para nós aqui é bem incomum, muito raro esse número. 4 desses policiais foram assassinados e um desses policiais morreu num acidente de trânsito enquanto ia para o trabalho. Eu decidi então falar com vocês hoje sobre os riscos da carreira policial aqui no Canadá e no Brasil. Todo policial sabe, ou deveria saber, que a atividade policial ela traz consigo um certo nível de risco para o profissional. Aliás, se a gente for honesto com a gente mesmo, esses riscos eles explicam uma parte da razão por que nós queremos ser policiais. O risco da atividade ela nos atrai de certa maneira. Mas qual é esse risco? Como é que a gente pode mensurar esse risco, pelo menos de uma forma que ele nos dê uma ideia de onde a gente está se metendo? Bem, eu quero começar esclarecendo que, segundo números que nós temos tanto nos Estados Unidos e no Canadá, a carreira policial ela não é nem de perto das carreiras mais perigosas, das ocupações mais perigosas. Ocupações como mineiros, profissionais que trabalham na exploração de gás e petróleo, madeireiros, motoristas de caminhão, profissionais que trabalham com reparação de linhas elétricas. Esses profissionais eles têm um risco muito maior do que o policial de se machucar ou mesmo de morrer em serviço. Aqui no Canadá, por exemplo, nós temos mais ou menos 1.000 mortes que são relacionadas ao trabalho todo ano, e 20% dessas mortes são de trabalhadores da construção civil. Alguns números interessantes que eu peguei em dados oficiais nos Estados Unidos dizem que, entre os madeireiros, a taxa de morte anual é de 111
para cada grupo de 100 mil trabalhadores. Pilotos de avião e de aeronaves em geral, helicóptero, morrem 53 por ano para uma taxa de 100 mil pilotos. Trabalhadores da mineração, indústria de gás e petróleo, morrem 46 por 100 mil trabalhadores. E motoristas de delivery morrem 27 para cada 100 mil trabalhadores. A polícia nos Estados Unidos ocupa apenas a 22ª posição entre as carreiras mais perigosas, com mais ou menos 14 policiais mortos por ano para cada 100 mil policiais. O que dá uma média de 100 policiais mortos todos os anos. Esses números no Canadá são muito consistentes com os números americanos, eles são muito parecidos. Eu tentei achar os números brasileiros, mas os dados oficiais, eles especificam menos cada categoria. O que ele mostra é que profissionais que trabalham com maquinário pesado, trabalham com fábricas, esses profissionais têm um risco maior de morrer ou de se machucar em serviço do que um policial. Você imagina, por exemplo, um motoboy, né? Morre-se muito mais motoboy por 100 mil motoboys do que policiais por 100 mil policiais. Se a carreira policial ela não é das mais perigosas e das mais arriscadas, por que vale a pena olhar especificamente para a carreira policial? Bem, porque de todas essas carreiras que são mais perigosas, a polícia é a única que trata da morte em serviço por uma causa específica, a violência. Os policiais, dentre essas categorias, são os que mais morrem por morte violenta, ou seja, vítimas de homicídio, lesões seguidas de morte. E é esse dado que torna a carreira policial muito específica entre as carreiras mais perigosas. E quais são esses números? Eu quero falar com vocês aqui sobre os números que eu peguei dos Estados Unidos, do Canadá e comparar na sequência com os números do Brasil, para a gente ver o tamanho da encrenca que a gente arrumou para a segurança pública e para a segurança dos profissionais de segurança pública aí no Brasil. Veja esses números. O Canadá fez um estudo que foi publicado em 2009 e ele viu o número de policiais mortos em serviço até 2009. Morreram 278 policiais nesse período de 45 anos. Mais ou menos um terço desses policiais, 100 mortes, foram causadas por homicídio. Ou seja, dá menos de 3 policiais mortos por causas violentas por ano. Um outro número significativo aqui são as mortes por acidente de trânsito. São policiais que estão atendendo a um chamado em prioridade, ou seja, ele está com a sirene ligada, o giroflex, ele está andando muito rápido para chegar no local da ocorrência o mais rápido possível. Ele acaba se envolvendo num acidente, numa colisão. Aqui no Canadá foram 88 mortes nesse período de 45 anos causadas por acidente de trânsito. Bem, esses são as duas principais causas de morte entre os policiais no Canadá. Homicídio e acidente de trânsito é o maior risco para a segurança pessoal de um profissional de segurança pública aqui no Canadá. Como nós temos aqui uma disponibilidade de dados estatísticos boa, eu peguei alguns números que eu considero interessante dividir com vocês. Um deles aqui, desses homicídios, 90% deles foram cometidos com arma de fogo, mais ou menos 8% com armas brancas. 80% dos policiais que morreram em serviço não estavam usando colete. Dos chamados que trazem mais risco para o policial, para ele se machucar ou morrer,
O crime de roubo, ou seja, o policial atendendo a um chamado de roubo, respondeu por 25% das mortes em serviço. A violência doméstica, ocorrências de violência doméstica responderam por 15%. E traffic stops, ou seja, as abordagens de veículo, responderam também por mais ou menos 13% dessas ocorrências. Nos últimos anos, as mortes em abordagem de veículo, elas superam as mortes de policiais atendendo chamadas de violência doméstica. Outros números interessantes dizem que esses homicídios eles atingiram mais policiais na faixa de 34 anos e com menos de 5 anos de serviço. Mas o número mais importante aqui desses dados é que entre 2 e 3 policiais por ano canadenses morrem por morte violenta. Os Estados Unidos têm hoje aproximadamente 800 mil policiais, divididos em quase 20 mil serviços de polícia. E esses são os dados oferecidos pelo FBI em relação à mortalidade de policiais, à vitimização de policiais. Ano passado, entre janeiro e setembro de 2021, morreram 182 policiais em serviço. 73 desses policiais morreram por crimes violentos, mortes violentas, 56 em acidentes, que é um número muito consistente com o número que nós temos no Canadá. Os homicídios, as mortes violentas, elas seguem sendo a principal causa de morte para policiais nos Estados Unidos e no Canadá, e os acidentes de trânsito, a segunda principal causa, muito próxima das mortes violentas. Outros números que trazem nos Estados Unidos é que esse número de 2021 ele representa um aumento de 50% em relação a 2020 e que é a maior taxa de policiais mortos em serviço nos últimos 25 anos. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos, hoje a grande preocupação e debate que eu vejo sobre o risco para os profissionais de segurança pública são as mortes não provocadas, as mortes de policiais que não estão atendendo nenhum chamado e que não estão voando numa viatura para chegar no local da ocorrência. São policiais que estão dentro do carro fazendo o seu relatório, fazendo as suas notas, almoçando, numa fila para comprar um café, e alguém chega e executa o policial sem que ele sequer tenha tempo de reagir. O aumento desses casos no Canadá e nos Estados Unidos eu atribuo à retórica antipolicial que ficou muito pior depois de 2020, com a morte do George Floyd. Mas isso a gente vai discutir numa outra oportunidade. Eu quero fazer um outro vídeo apenas sobre o papel da retórica antipolicial para a segurança da população em geral e para o profissional de segurança pública de maneira específica. Desses números do Canadá e dos Estados Unidos, a gente conclui que o risco de um policial canadense morrer em serviço por morte violenta, ser assassinado durante o serviço, ele é mais ou menos o mesmo risco que corre qualquer pessoa da sociedade de morrer por morte violenta. Em alguns anos, em anos melhores para os profissionais de segurança pública, esse risco ele é ainda menor entre os policiais, enquanto nos Estados Unidos, o risco de um policial morrer em serviço, ele chega a ser 3 vezes maior do que o risco de uma outra pessoa, uma pessoa comum, morrer em serviço. Bem, e quais são esses números no Brasil? Em primeiro lugar, vale notar a dificuldade que é colher dados estatísticos no Brasil. Dados de fontes diferentes são um pouco discrepantes. No caso, eu consultei a Secretaria de Segurança Pública, o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Monitor da Violência do Grupo Globo. E esses números entre eles, embora eles sejam um pouco divergentes, eles servem para nos dar pelo menos uma dimensão do tamanho do nosso problema no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de policiais mortos em serviço no Brasil, em média, é de 22 policiais para cada grupo de 100 mil policiais, levando em consideração aqui apenas os policiais mortos estritamente em serviço. Se nós levarmos em consideração os policiais que morreram fora de serviço, na folga, mas em decorrência da sua atividade, esse número sobe para 77 policiais para um grupo de 100 mil policiais. Um número que, se não choca, ele deveria chocar. O Brasil, que é considerado um país violento, apresenta uma taxa de vitimização por crimes violentos hoje de mais ou menos 25 para grupo de 100 mil brasileiros. A taxa de mortes violentas entre policiais é 3 vezes superior a uma taxa que já é considerada obscena em si. Alguns dados que nos ajudam a compreender esses números são: em 2020, morreram 170 policiais em serviço. Desses, 148 são policiais militares, 28 policiais civis e um número bem menor de policiais federais e policiais rodoviários federais. Entre os estados, São Paulo apresentou 49 mortos em serviço, o estado do Rio de Janeiro 44, o Pará 13 e a Bahia e o Ceará 10 policiais mortos em serviço cada um. Desses policiais, 33% deles tinham entre 30 e 40 anos de idade, 98% eram homens, 85% foram mortos por arma de fogo, 10% por armas brancas. E mais ou menos 60% desses policiais estavam em serviço de noite ou de madrugada. De alguma maneira, esses números se assemelham com os números americanos e canadenses. Ou seja, os homicídios, eles seguem sendo a principal causa de mortes policiais em serviço. Essas ocorrências vitimam majoritariamente homens, numa determinada faixa de idade, e, do mesmo modo, 90%, 85% por armas de fogo. O Rio de Janeiro, por conta da especificidade que é o crime e o crime organizado no estado do Rio de Janeiro, tem um estudo muito interessante do Instituto de Segurança Pública que aborda somente o Rio de Janeiro, e ele traz esses números. Entre 2016 e 2020, morreram 506 policiais cariocas, 148 deles em serviço, entre eles 133 policiais militares e 25 policiais civis, e 358 policiais morreram na folga, 331 policiais militares e 27 civis. E por que esse número de policiais militares que morrem durante a folga, policiais civis que morrem durante a folga, por que esse número é importante? Bem, esse policial, embora ele não esteja trabalhando, ele morre muitas vezes em decorrência da sua atividade. Durante a sua folga, um policial ele pode ser reconhecido pelo criminoso. O crime organizado, às vezes, encomenda a morte de determinado policial ou de determinada equipe de policiais que acabaram interferindo no negócio de drogas ou de tráfico de armas que eles estavam realizando. Uma outra situação muito comum entre os policiais de folga
é eles reagirem durante um assalto. E aqui há duas razões principais para isso acontecer. A primeira diz respeito ao próprio treino do policial. Um policial ele é treinado e condicionado a reagir a essas situações onde ele precisa sair em defesa de terceiro ou em sua legítima defesa. E os casos que são ainda mais significativos são dos policiais que precisam se antecipar ao criminoso. Às vezes o policial ele tem a carteira funcional no bolso ou uma arma, ele está portando uma arma. E se o criminoso chegar nessa carteira funcional ou na arma antes que ele reaja, muito provavelmente o policial vai ser executado naquele lugar. Então, para se antecipar, ele precisa reagir. E desse confronto, tudo pode acontecer. Outros números trazidos pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro diz que 72% desses policiais, desses 506, foram mortos por crimes violentos. E um número muito interessante, 10% dos crimes de latrocínio envolveram policiais. Ou seja, exatamente essa situação que eu citei, né, do policial que precisa se antecipar à ação do criminoso e tentar resolver o problema ali antes que ele seja ganho pelo criminoso. E um número muito triste, 35 policiais morreram por suicídio durante esse período de 5 anos. E por fim, eu quero chamar apenas a atenção para alguns outros riscos da carreira policial que são menos óbvios, são menos tratados na mídia corporativa ou em pesquisas, que são as condições de trabalho do policial e como isso repercute na sua saúde e na sua segurança pessoal. Um estudo sério, publicado em 2013 nos Estados Unidos, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, ele traz os seguintes dados. Um policial nos Estados Unidos, ele tem uma expectativa de vida menor e uma maior probabilidade de morrer em serviço do que a sociedade geral. O policial tem maior risco de morte por doenças cardíacas e por câncer. E aqui é preciso contextualizar a ação policial. O policial trabalha num ambiente de estresse. O policial no Brasil trabalha num ambiente de muito mais estresse do que no Canadá e nos Estados Unidos. E esse estresse é um fator que contribui para o desenvolvimento de algumas doenças, como doenças cardíacas, AVC. Esse estresse também faz com que os policiais eles sejam mais propensos a fumar e a beber. O nível de alcoolismo dentro da polícia ele é maior do que o nível de alcoolismo dentro da população geral. E os policiais costumam fumar mais do que não policiais. O policial ele está arrumando ali algumas formas de lidar com o estresse provocado durante o seu trabalho. A falta de estrutura, salários baixos, condições precárias de trabalho, mas principalmente as ocorrências policiais. Não é fácil para um policial ser exposto àquilo que os policiais são expostos durante um dia normal de trabalho, sem que isso provoque algumas reações no seu corpo. A exposição policial a cenas de homicídio, acidente, ocorrências envolvendo abuso de crianças, isso tudo cobra um preço na saúde do policial. Os policiais têm também maior risco para diabetes e obesidade, em parte por causa da rotina de trabalho. Trabalhar em turnos mexe com a rotina do policial, ora ele está dormindo de dia,
hora ele está dormindo à noite. Isso muda a relação do policial com a alimentação, ele passa a se alimentar pior do que se alimenta uma pessoa que tem uma rotina normal de trabalho, que trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde. Tudo isso acaba impactando a expectativa de vida policial e a sua saúde. E, para terminar, chamar a atenção para o número de suicídios que acontece entre policiais. No Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil, 3 realidades bastante diferentes. Esses números sobre suicídio, eles são consistentes. Os policiais, eles têm maior risco de cometerem suicídio. E isso é um dado muito triste e que eu pretendo falar sobre ele com mais atenção e cuidado em algum vídeo no futuro. Eu sei que se você é um policial no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, esses números, eles apenas comprovam o que vocês já sabem, o que vocês experienciam no seu trabalho. Muitos de nós perdemos colegas assassinados, que morreram em acidentes de trânsito, que cometeram suicídio. Nós sabemos o risco que essa carreira traz para a nossa vida pessoal. Mas eu achei importante falar desses dados aqui para que outras pessoas que considerem a carreira policial ou que não trabalham com a polícia entendam mais sobre a sua realidade, sobre a minha realidade. Para mim, é importante informar a sociedade a quem nós servimos das condições do nosso trabalho, daquilo que isso impacta em nós e na nossa família. E para terminar, eu quero lembrar a você, policial, que ao final do dia, nada é mais importante para você do que voltar para sua casa, para sua família. Você tem pai, mãe, marido, esposa, filhos e amigos. A sociedade exige de você que você cumpra o seu trabalho com dedicação e com bravura. E é para isso que nós nos dedicamos, mas é importante para você voltar para sua casa. Se cuida, dirige com cuidado. Para você ajudar alguém que está numa emergência, a coisa mais importante, em primeiro lugar, é que você chegue lá. E é muito, muito importante que você volte para sua casa em segurança e que você tenha uma vida longa e no final dela você possa se orgulhar de tudo que você fez durante a sua carreira policial. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.